Olá, bom dia. Dia lindo, uma manhã de domingo linda. Antes de irmos para a nossa igreja, eu gostaria de preparar essa mensagem, compartilhar com vocês esse estudo que nós temos feito aí sobre a primeira carta do apóstolo João, né? Nosso amigo João, o último dos apóstolos. E eu convido também você a ver os vídeos que estão no nosso canal, o estudo que nós fizemos sobre a Epístola de Tiago, sobre a primeira de São Pedro, a segunda de São Pedro, né? Estão todos lá, assista, vai ser bom para a sua vida, como foi bom para a minha vida. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem que, já nos aproximando do final dessa carta, desse tesouro, que é o tríplice testemunho para os tempos atuais. Convido você a abrir na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Não aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus. Tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, o apóstolo João, que permeia toda essa linda epístola, é um fundamento que João estabeleceu, que ele aprendeu do próprio Cristo. Aquela pessoa que quer se relacionar com Deus da maneira correta, tem que amar da maneira correta. E amar significa obedecer aos mandamentos de Deus, que se resumem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E amar o próximo como a si mesmo. Deus não impõe nenhum mandamento sem nos dar o poder, as forças suficientes para que a gente obedeça esses mandamentos. Nós não teríamos as condições, com a nossa natureza caída, de obedecer esses mandamentos. Então Deus nos capacita a amar, algo que é impossível para nós, porque somos pessoas egoístas, né? Mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E Ele faz isso com a presença do Espírito Santo em nós. Então aqui Ele está trazendo para nós um tríplice testemunho. No verso 7, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Vamos meditar nisso, irmãos. Em primeiro lugar, o que João está trazendo para nós. O primeiro ponto é que o Espírito Santo, ele desceu sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. O homem Jesus, ao sair daquelas águas do batismo, que João Batista, no Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito veio em forma corpórea, como diz os evangelhos, e envolveu o Jesus. Foi a plenitude, uma permanência inigualável do Espírito num ser humano. Aquele homem Jesus, ele vai se tornar o ungido de Deus. A palavra ungido no hebraico significa Messias, que no grego é traduzido como Cristo. Então ele se tornou o ungido, um homem 100% da sua vida, do seu ser, guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Esse era o plano de Deus quando ele fez Adão e Eva. Quando fez o ser humano, esse era o plano de Deus. Quando Deus sopra o fôlego da vida, o ruar, o homem se torna uma alma vivente e o seu espírito era conectado com o Espírito de Deus. E Deus queria que o ser humano vivesse uma vida plena no Espírito, 100% dirigido pelo Espírito Santo. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e quebrou essa conexão. O espírito humano perdeu a conexão com o Espírito de Deus e veio a morrer. É essa a linguagem que a Bíblia usa.
O ser humano continuou vivo, mas ele perdeu a vida de Deus. Perdeu a imagem de Deus. Por isso nós temos guerras, campos de concentração, bombas atômicas, feminicídios, todos os tipos de loucuras, de neuroses que acontecem com o ser humano. Tudo isso é consequência dessa perda de conexão com Deus, que é a fonte de toda a vida. E Jesus Cristo, ele veio para restaurar essa conexão. Só que ele veio na condição de ser humano, né? A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade. E o Espírito Santo vai fecundar o óvulo de Maria para gerar um ente santo, que não nasceu de uma relação sexual humana. Ele nasceu pela fecundação do Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado. Mas ele nasceu humano, esvaziado da sua divindade. Então, todos os milagres que o Cristo fez, que isso vai acontecer a partir do seu batismo, tudo que ele faz por intermédio da fé e com a presença do Espírito Santo atuando nele. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O testemunho da água, né? A água do batismo que fez essa conexão, o momento que o Espírito Santo vem sobre ele. A segunda, Jesus trouxe algo totalmente novo. A promessa que foi dada aos profetas bíblicos. Está lá em Ezequiel, está lá em Jeremias, está lá em Isaías, que Deus disse que ia tirar o coração de pedra, o coração endurecido pelo pecado humano, e ia dar um novo coração para o ser humano. Um coração que ia se conectar de novo ao Espírito Santo. Um coração que seria totalmente submisso ao Espírito Santo. A Bíblia chama isso de restaurar o ser humano, restaurar o espírito. Por isso que quando João Batista vê o Cristo, ele fala, ele associa, ele fala, vem alguém que é muito maior do que eu batizo na água, mas aquele que está vindo, que eu não sou nem digno de tocar nas sandálias dele, irá batizar com o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo. O fogo é o símbolo do Espírito. Difere basicamente do batismo que João Batista fazia, que era um batismo de purificação judaico, de arrependimento. Tanto é que quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, está no capítulo 19 de Atos, ele encontra 12, que serão dos seus 12 futuros discípulos, e pergunta em que batismo vocês foram batizados. Não, fomos batizados apenas águas. Não, esse batismo era um batismo de arrependimento. Vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. E Deus, Paulo impõe sobre as mãos, clama a presença do Espírito Santo, e aqueles homens ficam cheios do Espírito Santo. E vão colocar a cidade de Éfeso de cabeça para baixo. Vão enfrentar as hostes demoníacas. Então Jesus Cristo trouxe o Espírito Santo de modo completamente novo. Porque no Antigo Testamento ele apenas visitava os profetas, visitava os reis, alguns reis. Agora não, ele veio fazer morada no coração humano. Ele veio com plenitude e com poder de transformar o ser humano. Tudo isso é totalmente desconhecido até esse momento. Vide o diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Que ele fala, importa que você nasça de novo. Ele, como? Eu sou um homem velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, você vai nascer de novo pelo Espírito. O Espírito, ele compara com o vento, né? O vento sopra e você não sabe como é que veio o vento, etc. A mesma coisa são aqueles que são nascidos pelo Espírito, porque o Espírito Santo passa a dirigir a vida daquela pessoa, e aquela pessoa se torna um imitador de Cristo, um cristão. Então, isso é o ponto que a gente não pode perder. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa passagem é a própria existência da igreja. A igreja é algo milagroso. A igreja tem aí 2000 anos sobre a terra, né? Apesar de todos os conflitos e todas as tentativas, ela prossegue e vai prosseguir, porque ela é a noiva do Cristo, né? Mas, reparem, a existência da igreja é a prova de que algo ocorreu de forma milagrosa na humanidade. A igreja é a manifestação visível da presença do Espírito Santo na terra. Ela se iniciou no dia de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e continua até os dias atuais.
O Espírito Santo na igreja tem a missão de quê? De pegar os holofotes e apontar para Jesus Cristo. Jesus mesmo falou, eu enviarei o Consolador, ele irá falar daquilo que é meu, ele irá me glorificar. A missão do Espírito é glorificar a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Por isso, reparem, querido, a igreja passa a ser então a guardiã da verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus, que é a presença do Cristo na igreja, porque ele é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, cabe à igreja, somente a igreja tem esse poder de pregar a palavra de Deus. Por isso, e é a palavra de Deus, que a Bíblia chama de espada do Espírito, que transforma o ser humano. Então, as forças espirituais da maldade, as potestades do mal, ela tem um objetivo: anular o poder da palavra no coração humano. Porque quando ela faz isso, ela mantém o ser humano escravizado ao pecado. Então, toda a energia das forças espirituais da maldade é para, como é que se diz? Fazer que o ser humano se desvie da palavra, para que a igreja se desvie dessa missão, que é o seu testemunho da verdade. Esse é o alvo principal. Lá no Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver o surgimento de duas bestas, que um poder total concedido por Satanás. A besta que sai do mar, o mar simboliza as nações, que tem o poder político, o poder destruidor, que a Bíblia chama de o anticristo. E a Bíblia fala também de uma outra besta que surge da terra, falso profeta. Um homem que se diz mensageiro de Deus, que opera milagres e prodígios. E essas duas forças, a força religiosa do mal, travestida de bem, junto com a força política, vão se unir, né? E diz que toda, entre aspas, igreja irá segui-los. Os eleitos serão enganados. Então, reparem, isso é algo que ainda vai atingir um apogeu, estamos nos aproximando, mas isso vem acontecendo desde o início da história da igreja. Principalmente a partir do século III, quando o Império Romano abraça o cristianismo como religião oficial, ela se torna um poder político. E muitas maldades foram feitas em nome da fé. Já falei de várias aqui, não precisamos levar esse assunto. Isso vem ao longo da história e continua muito vivo isso. Basta olhar a história do Brasil, o Brasil hoje. Está ali, presente, né? Um movimento que já acontece, um envolvimento diabólico da igreja com a política. Nós temos, nos últimos anos, a gente fica chocado com as coisas que acontecem, com os escândalos. Era a oração da propina, né? Indenizações que pessoas obtêm na justiça porque foram saqueadas em seus bens por igrejas, idolatria para relíquias, estátuas gigantescas, igrejas em células que viram verdadeiros esquemas de pirâmides. Agora nós tivemos essa grande igreja na Austrália, Hillsong, que o seu líder sofreu um ataque, a igreja sofreu um impacto em todo o mundo, o esvaziamento. E nós vemos aqui o grande escândalo que nós estamos vivendo agora com os lobistas do Ministério da Educação. Tivemos o reverendo das vacinas, agora dinheiro do MEC, pastores pedindo ouro para poder implantar a igreja. Irmão, é um horror só. É um horror só. Aí você fica, meu Deus, será que é essa igreja que dá o verdadeiro testemunho? É ela que é a guardiã da verdade? Aí, para você responder essa pergunta, chocado, horrorizado com o que você ouve todos os dias no noticiário, a pergunta que é, o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? Isso é uma pergunta fundamental. Lutero respondeu essa pergunta, quando se dizia, na época, que onde estivesse o bispo, aí estaria a igreja. Lutero falou, não, a igreja está onde a verdadeira palavra de Deus é pregada. Ali é a defesa contra as heresias, contra as falcatruas, a própria palavra de Deus.
O que há de mais importante em uma igreja é a palavra de Deus. Se a palavra pregada no púlpito é a presença do Cristo na igreja, né? Uma igreja tem uma ótima escola infantil. Ótimo, maravilhoso. Aquela igreja tem muitos eventos, tem eventos para casais, eventos para solteiros, cursos de mulher única, homem ao máximo, casados para sempre. Tudo isso é muito bom. Mas isso não terá consistência nenhuma na vida das pessoas se naquele local a palavra de Deus não for genuína, pregada para transformar o ser humano, para transformar nós na imagem de Cristo. Só tem valor isso tudo se a igreja tem palavra, irmãos. Então, quando vejo pessoas, eu vou ali porque ali tem uma ótima escola infantil, eu vou sair dessa igreja, a palavra é boa, mas ali tem isso, tem aquilo, isso é um tiro no pé. É um tiro no pé, irmãos. Porque o que faz realmente a nossa vida crescer é a palavra, é o evangelho transformador do Cristo. Mas aquela igreja tem pouquinha gente. Não importa, a palavra de Deus está sendo pregada ali de forma genuína, de forma desinteresseira, sem cobiça, sem ganância. Meu irmão, isso é um tesouro precioso. Nenhum desses escândalos que a gente está vendo que nos choca teriam acontecido por esses líderes, por esses pastores, por essas igrejas, se a palavra verdadeira fosse pregada ali. O objetivo de Satanás é um só: anular a palavra de Deus, porque é a presença do Cristo na igreja. Israel foi destruído no Antigo Testamento pela Babilônia, primeiro pelos assírios, depois pela Babilônia, por causa dos falsos profetas. O profeta Elias queria desistir do ministério porque achava que estava sozinho. Deus falou para ele: não, Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Então, as potestades dos mal, elas continuam atuando para que as pessoas dobrem os seus joelhos para aquilo que é material, para aquilo que não é eterno, para aquilo que é de Baal. Então, e vão continuar atuando, irmão. Vão continuar atuando até a manifestação completa do anticristo. Então, esses shows circenses que a gente vê aí na televisão, mandando a pessoa, gritando com a pessoa, mandando botar a mão para trás, falar o nome do demônio, irmão, isso é tão pueril, isso não tem nenhum poder para afetar as potestades do ar, que estão atuando em políticas, que estão atuando em ideologias, que estão transformando mentes e corações, que estão trazendo de volta os dias de Noé, fazendo que o amor esfrie em cada coração, que a fé, por meio de tantos escândalos, vai sendo cada vez mais minada no coração humano. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. No verso 9 e 12, ele vai falar algo lindo aqui para nós. Ele fala assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que significa não ter o Filho de Deus? É não ter o Espírito Santo dentro de si. E não foi aquilo que o Cristo mesmo fala: limpo pelo lavar regenerador da palavra de Deus. A vida eterna no Filho. E aí ele vai falando do testemunho da água, né? O batismo de Jesus, o sacramento do batismo, né? Teve o testemunho do próprio Espírito Santo que veio sobre ele e revelou a João Batista quem era Jesus. Ele falou para os seus discípulos: ali vai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, uma revelação que ele recebeu do próprio céu. Aquele que batiza com fogo, aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Para João, o apóstolo João, que está escrevendo essa carta, o testemunho é mantido no batismo das águas, com a confissão de fé.
Por quê? Porque quando você mergulha nas águas, essa imersão significa que você está morrendo com Cristo, que você está deixando a sua vida para trás. E quando você emerge das águas, você ressuscitou para uma nova vida com Cristo, acompanhado de arrependimento, de confissão de pecados. E aí o Espírito Santo passa a residir e você começa a experimentar uma continuidade do poder do Cristo sobre a sua vida. E isso é a melhor maneira de atestar que Ele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vive e é Deus. O quarto ponto, ele está falando, é o testemunho pelo sangue, aponta para a cruz de Cristo. O testemunho da cruz, do sacrifício do Cristo. No Antigo Testamento, os sacrifícios dos cordeiros, o sangue era consagrado a Deus, né? Porque o sangue tem a vida. Né? O sangue do Cristo foi o sacrifício perfeito. O cordeiro na cruz, o seu sangue foi derramado para Deus. Então, irmãos, um ponto que a gente precisa entender, que não cabe mais nenhum tipo de sacrifício. Qualquer igreja que exigir de alguém um sacrifício, ela está se tornando carnal e diabólica, dizendo que o sacrifício do Cristo não é suficiente. Ninguém pode pedir isso. Nenhuma práticas religiosas, sejam elas católicas romanas, neopentecostais, evangélicas, podem pedir isso. Penitências como forma de sacrifício, não, irmãos. O verdadeiro sacrifício é feito diariamente no nosso coração, quando a gente vai morrendo a nossa natureza, por meio de confissão, por meio de cada vez se aproximando mais da imagem de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, Deus fala, não quero holocaustos, e sim misericórdia. Para que a misericórdia do Cristo esteja sempre presente no relacionamento com as pessoas. Quando a gente vê essas igrejas neopentecostais pedindo ofertas gigantescas, né? Como uma espécie de um passe para o céu. Me lembra o que Lutero lutou na época da Reforma contra as indulgências. O único sacrifício que nos beneficia, que nos redime, que nos reconcilia com Deus, que nos dá paz com Deus, é o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não cabe mais nenhum, irmãos. Nenhum. A ceia do Senhor é o símbolo máximo, é o sacramento máximo, ou que a gente chama de Eucaristia, simboliza isso. É um sacramento. É a oportunidade que nós temos de agradecer a Cristo pelo seu sacrifício definitivo, receber do Cristo o seu poder curador. Eu mesmo já fui testemunha nas cerimônias realizadas na igreja, em dias de ceia do Senhor, de milagres. Nós ouvimos um testemunho de uma senhora que, só umzinho, aqui rapidinho, que tentou todos os métodos engravidar, e um dia ela entrou para tomar a ceia do Senhor e o Espírito falou, seu ventre será fecundo. Ela já tinha desistido. 9 meses depois ela levou a sua filhinha, Aya, o nome dela, para dar esse testemunho que ela recebeu no dia da ceia do Senhor. E muitos outros testemunhos, porque é o Cristo. Dietrich Bonhoeffer, o Marte alemão, falava, é o próprio Cristo que serve a ceia. É o testemunho do Espírito Santo, da água do batismo e do sangue de Cristo estão presentes, que é o genuíno messianismo, é a autêntica vocação do Filho de Deus, a perfeita tarefa salvadora de Jesus, em quem estava Deus, está presente na ceia. Então, o contínuo dom do Espírito Santo continua no coração do homem quando ele entra nas águas do batismo e continua disponível no sacrifício da mesa do Senhor, que é simbolizado. São as testemunhas de Jesus Cristo, os testemunhos de Cristo. Tríplice testemunho, Espírito, a água do batismo, o sangue de Cristo. As obras do Cristo dão testemunho. Ele mesmo fala, as Escrituras falam de mim, a palavra de Deus fala de mim, o Pai me enviou e o Espírito de Deus está em mim. Esses três, as Escrituras, o Pai e o Espírito, são a testemunha do próprio Cristo, da vida eterna. Por isso que João usa uma expressão favorita dele, que é aquele que crê no Filho de Deus. Existe uma diferença grande entre crer e acreditar. Acreditar
é uma coisa que acontece no momento quando você acha que a pessoa está falando algum tipo de verdade. Crer é você aceitar aquela pessoa, a sua totalidade, tudo que ela representa, como plena confiança e fé. Muitas vezes as pessoas, ao longo da história, têm crido em pessoas equivocadas, né? Jim Jones, aquele pastor que levou a sua igreja para a Guiana, e criam tanto nele que cometeram suicídio coletivo junto com ele. Hitler levou a Alemanha à destruição, porque o povo alemão cria nele como um novo Messias. Pol Pot no Camboja causou destruição, né? E vai acontecer a mesma coisa quando o anticristo chegar. As pessoas irão reverenciá-lo. E a história prova que essas pessoas foram mentirosas, foram instrumentos do mal. Crer em Jesus Cristo é aceitar Jesus Cristo como verdadeiro. O que ele fala é a verdade. E eu deposito a minha vida nas mãos dele por toda a eternidade, porque ele está falando a vida eterna está no Filho. O Espírito Santo dá o testemunho que nós estamos procedendo corretamente dessa forma. Porque o Espírito é o mensageiro de Deus. Uma coisa diabólica que foi criada no século XIX, entrou para o século XX, na Segunda Guerra Mundial, tomou um fôlego gigantesco na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, é a tal da teologia da liberal, onde estudiosos, né, de línguas fizeram uma análise crítica sobre as Escrituras Sagradas e desconstruíram a Bíblia. Destruíram a Bíblia. Com isso, o que aconteceu? A fé no coração da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, ela foi desconstruída. Matou a fé. Né? Então, isso está se criando terreno para o anticristo. E aqui no Brasil ele está atuando de forma diferente, como eu já falei anteriormente. Então João está gritando: tudo que Deus nos dá só tem uma maneira de ser obtida, através de Jesus Cristo. Essa é a palavra do Cristo que a igreja deve pregar. A igreja existe com esta finalidade. Né? E eu termino, irmãos, trazendo uma passagem aqui no Apocalipse, que está lá no capítulo 11. Nós temos falado que Jesus profetizou isso, né? que o amor esfriaria nos corações, que quando ele voltar, será que ele encontraria fé na terra? E o Apocalipse vai desenvolver isso que Jesus falou. E lá no verso 11, aparece a figura de duas testemunhas. Deixa eu ler para você. Capítulo 11, verso 3, fala assim: Deus falando: darei poder às minhas duas testemunhas. Elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. A visão de Zacarias. Se alguém quiser causar dano, da boca delas sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar dano. Estes homens têm o poder de fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Reparem, esses homens serão revestidos de poder pelo próprio Deus. Para quê, irmãos? Com um único objetivo. Reparem, vamos avançar. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, o anticristo. Vencerá e os matará. Os seus cadáveres ficarão jogados na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma, e Egito, Jerusalém, né? Significa Jerusalém, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todo povo, língua, tribo, nação, irão ver os seus cadáveres, não permitirão que eles sejam sepultados. Quer dizer, rede global, todo mundo vendo. Aquelas duas testemunhas mortas não podem nem ser enterradas. Os habitantes da terra vão ficar muito felizes por causa da morte deles e vão festejar, pois estes dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Quer dizer, as pessoas vão se presentear, vão ficar felizes. A igreja, entre aspas, vai regozijar, porque ela já vai estar adorando o anticristo.
Mas depois de 3 dias e meio entrou neles um sopro da vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé. Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma voz forte do céu: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. Olha só, irmãos. Olha como é que haverá tão pouca fé, tão pouco amor no meio da seio da igreja, no mundo todo. E Deus vai levantar 2 pessoas. Tá? Milhões de pseudos cristãos, milhões de pseudos igrejas irão contra essas 2 testemunhas, contra esses 2 profetas. Celebrarão a sua morte. Por quê? Porque eles estão trazendo uma mensagem corajosa para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas voltem de novo para Deus, como fez Jeremias, como fez Ezequiel, como fez Isaías, como fizeram todos os profetas. Eles têm um único propósito: restaurar a palavra de Deus, a verdade de Deus, irmãos. Então, é tempo da gente valorizar a palavra. É tempo de você valorizar a verdadeira igreja que prega a palavra. Se a sua igreja prega a palavra de forma genuína, apoie sua igreja, apoie seus líderes. Nunca abra mão disso. A verdadeira igreja só é reconhecida onde a palavra de Deus, ela só tem um compromisso: pregar essa palavra, porque é o verdadeiro testemunho do Cristo que vai nos dar a vida eterna. Então, queridos, essa é a mensagem que João está falando, esse tríplice testemunho para os nossos dias, para o momento que estamos vivendo, para o momento que vão vir por aí. Momentos que podem ser muito dolorosos, irmãos, se a gente se afastar da palavra de Deus. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida, irmãos, e te dê uma sede da palavra tão grande, que nada poderá substituí-la. Amém? Deus te abençoe.